Olá, eu sou o Paulo, coordenador de implantação aqui na Squad Group. Nesse vídeo de hoje, vamos aprender a utilizar o módulo de financeiro do sistema Factory na versão Smart. Hoje, iremos aprender a utilizar os títulos, provisões e adiantamento a receber e a pagar e também adiantamentos. Vamos ver detalhadamente como realizar as baixas dos títulos e das provisões. E também como analisar o nosso banco, realizando as conciliações bancárias diariamente. Vamos aprender a analisar os relatórios de fluxo de caixa previsto e realizado, para controlar o fluxo de caixa da sua empresa. Em seguida, iremos aprender também a realizar agendamentos no fluxo de caixa previsto da sua empresa e também a analisar o calendário com o que você tem a pagar e a receber em cada dia e analisar alguns relatórios que o sistema Factory Smart pode proporcionar para você. Viu como temos bastante coisa para ver nesse treinamento de hoje? Por isso, tome nota de cada procedimento. Tenha em mãos um caderno e uma caneta para anotar cada passo. Caso não tenha pegado alguma informação, volte alguns minutos no vídeo e assista novamente. Tenham bons estudos! Olá! Vamos dar início ao treinamento do módulo financeiro no sistema Factory Smart. Nesse primeiro momento, vamos aprender a como utilizar títulos financeiros no sistema Factory. Para isso, clique no módulo financeiro. Vamos visualizar os títulos financeiros do Contas a Receber. Aqui, nesta tela, temos os principais títulos a receber do estabelecimento Indústria de Esquadrias Brasil. Esses títulos podem ser lançados manualmente, como também podem ter sido criados automaticamente pelo sistema Factory através do faturamento das notas fiscais a seus clientes. Aqui em cada linha nós podemos ver a origem, se foi esse título lançado manualmente ou então se esse título foi gerado automaticamente através de uma nota fiscal. Vamos visualizar o participante Eduardo Orsini. Clique em localizar. Então nós temos alguns títulos aqui da obra do projeto do Escritório Orsini, que nós estamos acompanhando desde o começo nesses treinamentos. Então, nós temos alguns títulos. Esses dois títulos foram criados automaticamente pelo sistema através de um faturamento e esse título de R$ 1.000 foi criado manualmente. Então, esses títulos você pode criá-los manualmente ou então automaticamente através do faturamento. No momento de realizar o faturamento da nota, você deve selecionar um CFOP que gere financeiro. Sobre essa questão de CFOP, nós vimos no treinamento anterior como realizar o faturamento e escolher o CFOP correto. Vamos aprender agora como lançar um título manualmente no sistema Factory. Vamos analisar contas a pagar. Vamos lá em Financeiro, Contas a pagar, Títulos. Essa é a tela principal de títulos a pagar do sistema Factory para o estabelecimento Indústria de Esquadrias Brasil. Então vamos simular o lançamento de um título para que a gente possa conhecer todos os campos de preenchimento. Então clique no botão Novo para lançar o novo título. Aqui você pode escolher o estabelecimento a qual vai vincular esse título. Nesse nosso exemplo, eu vou manter Indústria de Esquadrias Brasil. E aqui eu escolho um participante. Eu vou escolher o participante Casa Cerda. Aqui em Documento, você escolhe qual é o documento que você está lançando esse título. Nesse nosso exemplo, eu vou lançar boleto. Aqui eu coloco o número desse boleto, a parcela e o valor desse título. Aqui eu coloco a data que esse meu fornecedor, que esse participante emitiu esse documento. Você pode colocar uma data retroativa, se for o caso. A data de lançamento é a data atual, é a data que você está lançando esse título no sistema Factory Smart. Em data de vencimento,
Aqui você coloca quando você deve pagar esse título. Vou colocar dia 8. Aqui em portador, você coloca quem é o portador desse título. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar carteira. Aqui eu coloco um meio de pagamento previsto, mas como aqui o documento já diz é um boleto, então eu posso colocar aqui também boleto. Lembrando que aqui é um previsto. Você pode, por exemplo, lançar uma nota fiscal e você pode pagar com boleto, você pode pagar com cheque, com depósito em conta, em dinheiro. Então aqui você coloca como que você prevê o pagamento desse título, mas não é um campo obrigatório. Aqui, perceba que assim que eu informei a data de vencimento, esse campo já informou a data de vencimento original e ele não permite alteração. Por quê? No decorrer do tempo, pode ser que você não pague esse fornecedor no dia 8 e faça alguma renegociação com esse fornecedor, mudando a data do vencimento. Então você pode voltar no título, vir aqui e alterar a data desse vencimento. Porém, o sistema sempre vai informar aqui qual foi a data do vencimento original, que foi o primeiro vencimento acordado. Aqui na aba Observações, você pode colocar uma observação sobre esse título. Aqui em Rateio por Projeto, você pode ratear essa despesa de 5.000 a um projeto específico. Por exemplo, se o que você está comprando ou o motivo que leva você a pagar esse fornecedor é vinculado a uma obra específica, você pode vir aqui no botão adicionar e ratear esse custo às obras que você deseja. Nesse nosso exemplo, eu vou ratear esses 5.000 ao projeto obra do escritório Orsini, vincular ao item compras produção. Então, eu vou ratear os 5.000 para essa obra. Aqui na aba fluxo de caixa, nós temos que vincular qual é a conta que nós vamos movimentar do fluxo de caixa quando realizarmos essa baixa de 5.000. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar compras diversas. Aqui a mesma coisa, eu estou rateando 100% desses 5.000 a essa compras diversas ao departamento geral, mas eu poderia ratear 50% para o departamento geral e outros 50% a um outro departamento. Basta clicar aqui no botão adicionar e vincular alguma outra conta e outro departamento. Vamos clicar em terminar a edição. Então, voltando aqui na aba Observações, você pode escrever qualquer informação que você deseje, registrar sobre esse título. Terminando o lançamento, basta clicar no botão Gravar. Bom, então aqui voltamos à tela inicial de títulos a pagar do sistema Factory. Então, vamos pesquisar por participante, selecionando Casa Cerda e clique em Localizar. Então, nós temos todos os títulos que estão em aberto a pagar ao fornecedor Casa Cerda e aqui está o título que acabamos de lançar no valor de 5.000. Caso você deseje editar esse título, basta clicar nesse título, selecione com a flag na caixa de seleção, venha em editar e você pode escrever alguma outra observação que você precise. Você pode trocar a data de vencimento, você pode trocar o meio de pagamento previsto, você pode tirar o rateio ou adicionar, enfim, você pode editar esse título tranquilamente. Então basta clicar no botão gravar. Caso você tenha lançado um título errado e você queira excluir, basta selecionar o título na caixa de seleção, clicar no botão excluir e confirmar a exclusão desse título. Ainda aqui no botão Ações, nós temos algumas ações possíveis a fazer com esse título. Nesse momento, vamos conhecer a função desdobrar. Para que serve essa função? Por exemplo, você tem um título num valor alto, porém que será pago em diversas parcelas, em 5, 6, 10 vezes. Então, ao invés de você lançar vários títulos, você pode lançar um título com o valor total
e depois você desdobra nas parcelas que você necessita. Então aqui nós lançamos esse título de 5.000, então eu clico em desdobrar e eu vou pagar esses 5.000 em 10 vezes. Então eu coloco aqui o meu número de parcelas, informo a data do primeiro vencimento e o intervalo entre cada parcela e clico em gerar parcelas desdobradas. Então aqui o sistema gerou as 10 parcelas que eu preciso com o vencimento em cada mês, de 30 em 30 dias, e sendo que o primeiro vencimento é no dia 5/8. Então eu clico aqui no botão gravar. Então aqui o sistema Factory gerou as 10 parcelas relacionadas a esse título. Agora vamos conhecer outras funções do botão Ações. Clicando em Ações, nós temos a função Transferir. Por exemplo, essa função serve quando você queira transferir um título de um participante para outro participante. Por exemplo, eu tenho esse título aqui da Casa Cerda de R$ 2.500. Então eu seleciono em Ações, clico em Transferir. Então eu vou criar um novo título. Então aqui eu tenho as informações desse título da Casa Cerda, no valor de R$ 2.500, porém eu vou transferir esse título a outro participante. Quem vai me pagar agora esse título deve ser o fornecedor Componentes Especiais. Então eu coloco aqui o número desse documento, coloco a parcela, coloco aqui o portador, vou colocar como carteira, e aqui eu posso mexer na data de vencimento. Vou trocar a data de vencimento para o que foi acordado. E aqui você escreve as observações, o porquê que você está transferindo a titularidade desse título da Casa Cerda para o Componentes Especiais. Então eu vou colocar aqui uma negociação comercial que foi realizada. Então, terminando de fazer essas alterações, aqui na aba Fluxo de Caixa já está com a conta do fluxo de caixa. Eu vou colocar aqui como compra de componentes, clico no botão novo e volto na aba que nós já estávamos. Então eu vou transferir esses 2.500 do título da Casa Cerda para componentes especiais. Então eu clico em transferir. Então agora vamos visualizar o título que foi criado. Seleciono o participante Componentes Especiais, clico em localizar. Então agora está aqui o título que foi gerado para esse participante. Então agora quem vai me pagar esses 2.500 não é mais a Casa Cerda, e sim o fornecedor Componentes Especiais. Então eu clico aqui em visualizar, aqui está as observações, o fluxo de caixa, que eu fiz essa movimentação. Então eu fecho aqui. Outra função também do botão Transferir, quando, por exemplo, você tem um título a receber de um participante e um título a pagar desse mesmo participante. Então você vai cruzar esses títulos para bater o saldo. Por exemplo, além de você ter que pagar um título ao seu fornecedor, por algum motivo o seu fornecedor comprou algum produto da sua empresa, então ele tem que pagar um valor para você. Então você tem no seu sistema um título a receber desse mesmo participante. Então você abate um título com o outro e deixa apenas o saldo, se é você que tem que pagar o fornecedor ou se é o fornecedor que resta pagar alguma coisa para você. Então, vamos voltar naquele nosso participante de teste, o fornecedor Outros, e clicar em localizar. Então aqui nós temos alguns títulos desse participante. Então lá em títulos a receber, vamos colocar também o nosso participante, fornecedor Outros. E aqui nós temos alguns títulos a receber desse participante. Então voltando aqui em título a pagar. Bom, então aqui eu tenho alguns títulos desse meu participante e eu vou selecionar esse último título aqui que eu tenho a pagar e vou baixar contra um título a receber.
Então eu clico no botão Ações, clico em Transferir. Nesse caso, eu não estou criando um novo título, eu vou baixar um título existente. Então eu clico em Selecionar para abrir a tela de títulos a receber e eu escolher qual que é o título a receber que eu vou abater contra esse título a pagar. Então eu clico em Selecionar, aqui está a tela de títulos a receber, então eu tenho esses 3 títulos e eu vou abater desse primeiro título aqui, no valor de 1.200. Seleciono na caixa de seleção e clico no botão Selecionar. Pronto. Então aqui eu tenho o total dessa transferência, onde será realizado desse título de R$ 1.200 que eu tenho a receber, será realizado uma baixa de 145, porque 145 é o valor desse meu título que eu tenho a pagar ao fornecedor. Então eu clico no botão Transferir. Então, agora vamos visualizar aqui em total, confirmar. Vamos filtrar por valor. Clique em localizar. Então aqui está esse título que nós acabamos de baixar. Então ele já está aqui com a bolinha verde, com o status na cor verde, ou seja, eu não tenho mais que pagar esse meu fornecedor. Porém, vamos agora visualizar o título a receber desse mesmo participante. Vamos clicar em atualizar. Então veja que mudou o status aqui desse título. Era 1.200 o saldo desse título, agora o saldo desse título a receber é de 1.055, ou seja, esse participante não deve mais pagar à minha empresa R$ 1.200, e sim 1.055. Clique nesse título e venha na opção Visualizar. Aqui na aba Movimentações, clique em Filtrar. Então aqui nós conseguimos visualizar essa transferência que foi feita, para que você tenha esse histórico e saiba por que mudou o saldo e agora não é mais R$ 1.200 que esse participante deve pagar para a sua empresa. Então, vou clicar aqui em fechar e nós retornamos aqui à tela de títulos a receber. Voltando aqui na tela de títulos a pagar, nós temos outras funções também. Bom, então aqui, de volta na tela de títulos a pagar, nós temos outras funções aqui também, a opção cancelamento. Então eu vou limpar esses filtros que eu estava utilizando. Então nós temos aqui todos os títulos em aberto desse participante. Eu vou selecionar o título 4567 no valor de R$ 1.500, clico na caixa de seleção, venho no botão opções e nós temos a opção aqui de cancelamento. Então eu clico em cancelar e eu informo qual que é o motivo que eu estou cancelando esse título, para que fique registrado no sistema. Então eu seleciono, vou colocar o motivo teste efetuado no sistema e clico no botão gravar. Se eu quero visualizar os títulos cancelados, eu marco a flag Exibir cancelados e clico em localizar. Então, o sistema vai aparecer o título na cor vermelha. Se eu não quero que apareça, eu desmarco, clico em localizar, então não vai trazer aqui na tela do sistema. Viu como é simples lançar um título a pagar ou a receber no sistema Factory? Muitos desses títulos você não irá precisar lançar manualmente no sistema. Esses títulos serão criados automaticamente através das notas fiscais de recebimento dos seus fornecedores e das notas fiscais que você emitiu para os seus clientes. Quanto mais detalhado os campos no lançamento desse título, melhor será para a sua análise do seu fluxo de caixa e das movimentações da sua empresa. Nessa próxima etapa, vamos aprender como realizar as baixas corretamente de cada título ou provisão, movimentando assim as contas da sua empresa. Agora que já aprendemos como realizar o lançamento de títulos a receber e a pagar no sistema Factory, vamos aprender como realizar as baixas desse título. Você deve baixar um título no mesmo dia em que ocorreu a movimentação financeira, ou seja, quando você pagou um fornecedor e quando você recebeu algo de algum cliente. Vamos clicar aqui no botão Financeiro, Contas a Receber, Títulos.
Então, vamos selecionar o participante desse nosso exemplo, Eduardo. Clique em localizar. Então, aqui eu tenho alguns títulos a receber desse meu participante, Eduardo. Então, eu vou selecionar esse título NF número 6, no valor de R$ 1.480,45. Então, eu vou fazer a baixa desse título. Então, eu seleciono na caixa de seleção, clico no botão Ações, na opção Baixar. Então, aqui na tela de baixa, eu tenho esse título no valor de R$ 2.480,45. Então, primeiro, eu seleciono qual é a conta que estou movimentando, ou seja, em que conta vai entrar esse dinheiro. É numa conta bancária, numa conta caixa, numa conta garantia. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar na conta Caixa Econômica Federal, na conta corrente. Então, eu seleciono aqui o título. Aqui na aba Meios de Pagamento, eu informo qual foi o meio de pagamento que esse cliente utilizou para pagar esse título para a minha empresa. Nesse nosso exemplo, eu vou colocar dinheiro, porém, eu vou simular que ele não pagou todo esse valor. Ele pagou apenas R$ 2.000. Então, eu clico aqui em salvar essa edição. Aqui, na aba do títulos, no valor da baixa, então eu tenho que corrigir e colocar R$ 2.000, que foi o valor que esse cliente pagou para a minha empresa. Então, esse título ainda vai ficar com um saldo de R$ 480,45. Aqui na aba Fluxo de Caixa, está já vinculado na conta Vendas Residencial e no Departamento Geral. Então, não precisa alterar mais nada. Voltando aqui na aba de Títulos, essa flag finalizar automaticamente após gravar vai fazer com que essa baixa seja já finalizada, ou seja, você não precisa depois ir na tela de baixa, ir lá e selecionar essa baixa para que de fato confirme. Então, já vai estar marcada. E nesse nosso exemplo, assim que realizada essa baixa, o sistema já vai realizar a conciliação bancária. Mas se por algum motivo você não deseja realizar a conciliação bancária automaticamente, você pode manualmente marcar essa flag aqui abaixo, não gerar conciliação bancária automaticamente. Nesse nosso exemplo, eu vou deixar desmarcado, pois eu quero que gere a conciliação bancária automaticamente. Essas informações, essa flag, devem ser parametrizados de acordo com o processo da sua empresa. Durante o processo de implantação, o consultor de implantação irá verificar esses procedimentos com você. Se a mesma pessoa que faz a baixa de título é a mesma que faz a conciliação, creio que é interessante que já deixe marcado essa flag finalizar automaticamente. Ou então, caso seja diferente, a pessoa que faz a baixa não é a mesma pessoa que faz a conciliação, talvez seja interessante que essa flag já venha marcado, então há um parâmetro que define que já venha marcado automaticamente. Mas, durante o processo de implantação, o consultor irá verificar esses procedimentos com você. Então, assim que eu informei o valor que está sendo baixado, que eu informei qual é o meio de pagamento, eu seleciono aqui no botão gravar para realizar essa baixa. Veja agora que esse título está com status na cor amarela, ou seja, o valor total do título era R$ 2.480,45, mas ainda há um saldo de R$ 480,45. Se eu clico nesse título e venho na opção visualizar, em movimentações, eu clico em filtrar, então eu consigo ver que no dia 5/8 houve uma baixa de R$ 2.000. Aqui está o usuário que fez essa movimentação, nesse caso foi uma baixa manual, então para que você tenha esse histórico e saiba o que ocorreu com esse título. Então eu clico aqui no botão fechar. Bom, há outro atalho também para que você realize uma baixa. Nesse nosso exemplo, nós selecionamos o módulo financeiro, títulos, contas a receber e títulos. Mas você pode realizar uma baixa de um título diretamente na tela de título. Então vamos ver como isso funciona.
Então eu venho em financeiro, contas a receber, baixa de títulos. Então aqui o processo é um pouco diferente. No exemplo anterior, nós selecionamos o título e clicamos no botão baixar. Aqui nós já estamos na tela de baixa, então nós vamos incluir uma nova baixa. Então clique no botão novo e vamos aqui em adicionar títulos. Então nós escolhemos o participante e clicamos no botão localizar. Então aqui vai aparecer todos os títulos desse participante. Então eu vou selecionar esse título que ainda resta um saldo, que foi o que a gente acabou de ver. E clico no botão selecionar. Então aqui é a mesma tela de baixa. Então eu venho em conta, eu seleciono qual foi a conta que fez essa movimentação, ou seja, que entrou esse valor. Eu vou colocar conta corrente. Aqui em meios de pagamento, eu seleciono, por exemplo, a opção depósito em conta. E em fluxo de caixa já está marcado qual é a conta que será movimentada. Mas por algum motivo eu posso também alterar no momento de realizar a baixa. Voltando aqui então em título, então eu estou recebendo todo esse valor que está faltando desse título, então o saldo vai ficar zerado e eu clico aqui em gravar. Voltando aqui na tela de títulos a receber, eu vou filtrar por participante e vou marcar exibir finalizados e clico em localizar. Ou seja, aqui está aquela baixa que nós fizemos agora há pouco e a baixa que acabamos de fazer nessa tela aqui de título. Caso você queira visualizar as baixas que foram canceladas, clique aqui em exibir cancelados. Eu vou limpar esse filtro, participante, clique em localizar. Então, as baixas que foram canceladas irá aparecer aqui na cor vermelha na tela do sistema Factory Smart. Bom, voltando aqui no botão novo, lembra que nós vimos essa flag finalizar automaticamente após gravar? Caso essa flag esteja desmarcada, além de fazer a baixa do título, você deve voltar na tela de baixa e finalizar essa baixa, confirmar essa baixa. Então, eu vou realizar a baixa aqui de um título do participante Eduardo e vou selecionar esse título aqui de R$ 2.600. Então eu vou deixar desmarcada essa flag. Então eu seleciono aqui a conta que está movimentando, informo qual é o meio de pagamento que ele utilizou clico em terminar a edição. Então, voltando aqui, clico no botão gravar. Aqui, vou filtrar pelo participante Eduardo. Vou desmarcar essa flag. Clico em localizar. Ou seja, eu tenho uma baixa aqui de R$ 2.604 que nós acabamos de fazer, porém ela não está finalizada, o status dela é em edição, ou seja, ainda no sistema Factory Smart não ocorreu a movimentação financeira, ou seja, eu apenas informei ao sistema que esse título está baixado, mas ainda não ocorreu a conciliação bancária lá no título. Esse procedimento deve ser feito naquele caso onde, se na sua empresa a pessoa que faz a baixa do título é uma e a pessoa que vai conferir essa baixa e fazer a conciliação bancária for outra pessoa. Então você pode optar por esse tipo de procedimento, mas se for a mesma pessoa, é interessante que já deixe aquela flag finalizar os títulos automaticamente. Mas aqui também é muito simples, basta selecionar a baixa. Se você confirma essa baixa que realmente houve essa movimentação financeira, vem aqui no botão ações e finalizar, confirma a finalização com OK, pronto. Esse título está realmente finalizado, essa baixa está de fato finalizada e essa baixa ocorreu a movimentação financeira na sua conta. Então, se você clicar aqui em exibir finalizados, clicar em localizar, então está aqui essa baixa de fato finalizada. Bom, agora que nós realizamos essas baixas, vamos consultar essa conta bancária para ver se realmente ocorreu essas movimentações.
Então vamos fechar aqui essa tela. Primeiramente, vamos visualizar os lançamentos bancários. Clique então em Financeiro, Banco, Lançamentos. Vamos colocar a conta que nós movimentamos, que foi essa conta corrente, e a data desse lançamento. Vamos colocar aqui a data atual e clique no botão localizar. Então veja que nós tivemos entradas, aquela primeira baixa que nós fizemos de 2.000, depois de 480,45 centavos e depois de 2.604. Então, ou seja, houve de fato esses lançamentos bancários na conta Caixa Econômica Federal. Então aqui aparece o banco e a conta. Agora vamos consultar de uma maneira um pouco mais visual esses lançamentos bancários. Vamos em Financeiro, Banco, Consulta. Aqui é a tela de consulta de lançamentos bancários. Então vamos selecionar a conta corrente que nós movimentamos e vamos colocar aqui a data de hoje. E clique em buscar. Ou seja, aqui está realizado todas as entradas também, informando a data da conciliação, a data do lançamento, o histórico, o valor de entrada ou saída e o saldo aqui da sua conta. E também informou aqui o meio de pagamento utilizado. Então, é assim que funciona o fluxo de baixas aí no sistema. Nós temos um título, onde nós realizamos essa baixa. Essa baixa pode ser feita total ou parcial, assim como nós vimos no nosso exemplo. Após fazer essa baixa, ela pode realizar a conciliação bancária automaticamente, ou então uma outra pessoa vai na tela de baixas e confirma de fato essa baixa. E depois basta a pessoa que vai realizar essa conferência, essa conciliação bancária, consultar os lançamentos e, caso queira visualizar de uma forma um pouco mais simples, vem aqui e visualiza a tela de consulta de lançamentos para saber se todas as entradas e saídas e se o saldo está exatamente com o extrato bancário que você tirou diariamente da sua conta corrente, no site do seu banco, por exemplo. Acabamos de ver como realizar as baixas dos títulos corretamente no sistema FEC. Você se atentou como é importante realizar a baixa na data de conciliação correta? Dessa forma, as movimentações bancárias da sua empresa estará de acordo no sistema com o extrato bancário do seu banco. Nessa próxima etapa, vamos aprender a trabalhar com provisões de adiantamento a receber. Você irá utilizar esse procedimento quando o seu cliente paga para a sua empresa antecipadamente, antes mesmo de você emitir uma nota fiscal e ter um título dentro do sistema. Agora que já aprendemos a realizar lançamentos de títulos e realizamos também baixas, e consultamos os lançamentos bancários, vamos aprender a utilizar no sistema Factory Smart provisões de adiantamento a receber ou a pagar, adiantamentos e títulos. Bom, quando que nós devemos utilizar uma provisão de adiantamento a receber? Nós devemos utilizar essa função quando nós vamos receber antecipadamente de um cliente um valor antes mesmo de você ter um título financeiro, antes mesmo de você ter emitido uma nota fiscal. Se você recebe do seu cliente antes de emitir uma nota fiscal, então isso trata-se de um adiantamento. Então nós temos que antes colocar essa provisão desse adiantamento, ou seja, quando você está realizando uma provisão de um adiantamento a receber, você está dizendo, olha, em determinado dia eu tenho que receber tanto de tal cliente antecipadamente. Então, como que nós criamos esse lançamento dessa provisão de adiantamento? Vamos no menu financeiro, contas a receber, provisão de adiantamento. Então, aqui é a tela principal de provisões de adiantamento a receber. Vamos filtrar pelo nosso participante, que nós estamos utilizando em nossos testes, e clique em localizar. Então, eu tenho duas provisões de adiantamento a receber. Essas provisões de adiantamento podem ser geradas manualmente, ou seja, você vem aqui no botão novo e você cadastra essa provisão de adiantamento a receber. Ou então, ela pode vir automaticamente através do pedido de venda. Então, lá na tela de pedido de venda, nós temos aqui diversos pedidos
E aqui no botão Ações, tem a opção Gerar provisões. Nesse nosso exemplo, essa provisão já foi gerada desse pedido de venda, mas quando você gera a provisão através do pedido de venda, essa provisão é gerada aqui nessa tela de provisão de adiantamento a receber, ou seja, você vai receber certo valor antes mesmo de você gerar uma nota fiscal, antes de haver um título no sistema Factor. Como que nós fazemos para criar uma provisão de adiantamento a receber manualmente? Vamos aqui no botão Novo, aqui nós colocamos o participante, a data de vencimento, vou colocar dia 10, e o valor dessa provisão, vou colocar R$ 1.000. Você pode vincular a um projeto específico e ao item do projeto. Aqui eu vou colocar carteira. E aqui eu posso colocar qual é a conta que eu vou movimentar, mas caso nesse momento você não saiba ainda que conta você vai movimentar, não são campos obrigatórios. Então aqui eu coloco na observação na aba fluxo de caixa já está preenchido como vendas residencial e clico aqui no botão gravar. Então geramos aqui uma provisão de adiantamento a receber. Então quando eu crio essa provisão eu estou dizendo, olha, no dia 10/8 eu tenho que receber R$ 1.000 do cliente Eduardo Batista Orsini. E onde que isso tem reflexo? Isso tem reflexo no fluxo de caixa previsto. Vamos dar uma olhada. Então eu venho em financeiro, fluxo de caixa previsto. Então aqui eu coloco o estabelecimento que eu quero ver o fluxo de caixa. E eu vou colocar do dia 1 ao dia 31 de agosto. Eu vou ver mensalmente. Então, aqui eu tenho que colocar o que eu vou levar em consideração para visualizar o meu fluxo de caixa previsto. Nesse nosso exemplo, eu vou marcar apenas a opção Provisões de adiantamento a receber. E clique em Atualizar. Então, aqui, o sistema vai trazer aquilo que eu tenho previsto a receber no mês 8 de 2016 em cada conta. Então, em conta vendas residencial, eu tenho que receber 7.500 e na conta vendas comercial, eu tenho que receber 2.890. Isso porque eu estou levando em consideração apenas provisões de adiantamento a receber. Então, é isso que eu tenho provisionado a receber antecipadamente dos meus clientes. Voltando aqui na tela de provisão de adiantamento a receber, no dia em que esse cliente me pagar esse valor antecipadamente, eu tenho que baixar essa provisão. Então, eu seleciono essa provisão, clico no botão Ações, Baixar. Aqui, essa tela é igual à tela de baixa que nós já vimos anteriormente. Então, aqui traz qual é a provisão de adiantamento, o valor dessa baixa. Aqui eu informo qual foi o meio de pagamento utilizado. Então, eu vou colocar o meio de pagamento depósito em conta. Clico em terminar a edição. Aqui na aba fluxo de caixa já está preenchido. Voltando aqui na tela de provisão, eu informo qual é a conta que está movimentando, em que conta vai entrar esses R$ 1.000. Vou colocar na conta corrente. Então, clico em gravar. Então, essa baixa já está realizada. Essa provisão não é mais uma provisão e agora, de fato, se tornou um adiantamento. Então, vendo aqui, mudando o status para total, eu vejo que esses R$ 1.000 está aqui com o status na cor verde e não há mais saldo, ou seja, já foi baixada essa provisão. Quando eu baixo uma provisão, quer dizer que de fato eu recebi antecipado desse cliente. Então, ela deixa de se tornar uma provisão e se torna de fato um adiantamento realizado. Nesse caso, vamos lá em financeiro, contas a receber e visualizar esse adiantamento. Então, vamos filtrar por participante.
e clicar aqui em exibir finalizados. Então, está aqui essa minha antecipação, esse adiantamento que eu recebi no valor de R$ 1.000 do Eduardo. Então, lá voltando no fluxo de caixa previsto, se eu atualizar, perceba que o valor dessa conta irá mudar, R$ 1.000 a menos. Era 7.500 aqui em vendas residencial e passou para 6.500. Por quê? Porque aquela provisão que estava previsto, de fato, ela aconteceu e se tornou um realizado, um adiantamento. Então, ela baixa aqui também no seu fluxo de caixa previsto, porque não está mais previsto para você receber, e sim você já recebeu esses R$ 1.000. Então, vamos em financeiro, fluxo de caixa realizado. Vamos colocar a empresa, Indústria de Esquadrias Brasil, e vamos colocar a data de hoje. E atualizar. Então, em vendas residencial, se tornou de fato um realizado. Aqui, de acordo com outras baixas que eu já fiz esse mesmo dia, está somando todas as baixas que eu fiz, mas essa baixa de R$ 1.000 também já está aqui no realizado. Para confirmar isso, vamos lá em financeiro, banco, consulta. Vamos consultar aquela movimentação da conta corrente na data aqui de hoje. Aqui está os R$ 1.000 aqui da provisão de adiantamento no valor de R$ 1.000. Então, hoje entrou R$ 6.084,45 no meu fluxo de caixa, no meu caixa dessa conta. Então, é exatamente esse valor que está aqui, R$ 6.084,45. Todas as minhas entradas são exatamente o que está aqui no meu fluxo de caixa realizado desse dia. Agora, voltando aqui na tela de adiantamento, agora que de fato eu tenho um adiantamento, esse adiantamento ainda está em aberto. Por quê? Porque eu recebi antecipado de um cliente, porém, apenas no momento quando eu faturar uma nota fiscal e essa nota fiscal de fato gerar um título, o que eu devo fazer? Baixar esse título contra o adiantamento. Por quê? Se eu faturei uma nota e essa nota gerou automaticamente um título no sistema, esse título não pode ficar em aberto e também eu não vou mais receber esse título, porque eu já recebi esses R$ 1.000 desse cliente. Então, eu devo baixar esse título contra o adiantamento que já ocorreu. Então, eu vou em financeiro, contas a receber, títulos. Então, após você faturar, você deve baixar esse título. Então, vamos filtrar aqui pelo participante. Então, eu tenho aqui um título no valor de R$ 1.000, que foi faturado hoje, gerou automaticamente esse título de R$ 1.000. Então, eu clico aqui em ações, baixar. Visto que eu não estou de fato movimentando novamente o meu financeiro, e sim é um adiantamento que eu estou vinculando para baixar esse título, então eu vou na aba adiantamentos, clico no botão vincular adiantamento, e nessa tela vai aparecer todos os adiantamentos a receber desse participante que filtramos. Então aqui está o adiantamento de R$ 1.000 que acabamos de fazer. Então eu seleciono ele e clico em selecionar. Então, voltando aqui na aba títulos, o valor total recebido vai ficar zerado, porque de fato eu não estou recebendo, não está movimentando novamente a minha conta. O valor aqui de adiantamento, o saldo desse meu título vai ficar zerado, ou seja, o saldo vai ser todo baixado, e eu não preciso informar nenhuma conta, porque não está movimentando novamente R$ 1.000 em alguma conta. Esses R$ 1.000 já foram movimentados no adiantamento. O que eu estou fazendo é apenas baixar esse título contra o adiantamento para que esse título não fique em aberto no sistema. Então agora eu clico em gravar. Então vamos trocar aqui para total. Veja que o título de R$ 1.000 está com status na cor verde, ou seja, ele já foi todo baixado, não há saldo nenhum. Porém, vamos consultar
a nossa conta. Se nós atualizarmos aqui, no botão buscar, veja que não houve movimentação financeira. Aqui no fluxo de caixa realizado, se nós clicarmos em atualizar, continua a mesma informação de realizado que já estava anteriormente. Então, é dessa forma que nós devemos trabalhar com provisões de adiantamento a receber e a baixa do título a receber. Você viu como não é difícil controlar os adiantamentos que o seu cliente fez para a sua empresa? Dessa forma, você consegue controlar exatamente aquilo que é um adiantamento ou aquilo que é um título proveniente de uma nota fiscal que você emitiu ao seu cliente. Nessa próxima etapa, iremos aprender a consultar o banco, a realizar transferências e movimentações bancárias e a analisar a sua conciliação bancária. Agora, vamos aprender como realizar conciliação bancária, como realizar movimentação bancária através de lançamentos manuais, como realizar uma conciliação, como fazer um estorno de uma conciliação e fazer transferências entre contas. Para isso, clique no menu Financeiro, Banco, Lançamentos. Essa é a tela principal de lançamentos bancários. Vamos colocar a data de conciliação de hoje e clicar em Localizar. Veja que todos esses lançamentos, todas essas movimentações que nós realizamos no treinamento de hoje estão aparecendo aqui. Ou seja, conforme nós fizemos algumas baixas, automaticamente o sistema Factory já gerou esse lançamento bancário. Porém, em alguns casos, você precisará realizar um lançamento bancário manual. Por exemplo, você tira o seu extrato do banco diariamente e tem algumas taxas que o banco cobra. Então, essa informação você precisa lançar no sistema. Como que você faz, então, um lançamento bancário manual? Para isso, clique no botão Novo. Nós vamos escolher a opção Lançamento. Então, aqui você escolhe qual é o estabelecimento. Documento. Eu vou colocar o documento Taxas Bancárias. A data que foi realizada essa movimentação, ou seja, a data que está aparecendo lá no extrato do meu banco, vou colocar a data de hoje. O tipo de movimentação, nesse caso, é manual. E se é entrada ou saída, nesse nosso exemplo, é uma saída, pois eu tenho que pagar uma taxa para o banco. Aqui no valor, eu vou colocar uma taxa de R$ 5,60. Dependendo do tipo de movimentação, você pode vincular a um projeto específico. Nesse nosso exemplo, eu não vou vincular a projeto nenhum, pois se trata de uma taxa bancária, uma despesa administrativa da minha empresa. Aqui, em meio de pagamento, você pode informar qual é o meio de pagamento que foi realizado isso. Nesse nosso exemplo, o próprio documento já diz que é uma taxa bancária, então eu não vou informar nenhum desses meios de pagamento que estão aqui cadastrados. Mas, caso necessário, você pode cadastrar um meio de pagamento específico, como uma TED, uma DOC ou um documento específico de taxa bancária da sua agência. Aqui em conta, eu vou informar qual é a conta que está sendo movimentada. Eu vou colocar a conta corrente da Caixa Econômica Federal, que nós estamos utilizando como exemplo. Aqui em cheque, não é pagamento em cheque, então eu não preciso informar nada. Em histórico, você pode colocar aqui o histórico desse lançamento. Eu vou colocar aqui taxa de banco. Aqui na aba fluxo de caixa, eu vou vincular a conta que eu vou movimentar no meu fluxo de caixa. Então, eu venho no botão mais, vou colocar no departamento geral, na conta tarifas bancárias. E 100% desse valor vai ser rateado a essa conta. Em anexo, caso você queira anexar algum documento, basta clicar no botão adicionar e escolher qual é a pasta ou esse arquivo da sua rede. Lembrando que esse arquivo não está registrado no banco de dados do sistema. Aqui é apenas um atalho onde ele vai buscar lá na sua rede onde está esse documento. Então, a pessoa que está acessando isso, se ela não tem acesso à sua rede ou não tem acesso àquela pasta, ela não vai conseguir visualizar essa informação.
Voltando então aqui à tela principal dos dados, eu terminei de fazer esse meu lançamento, então eu clico no botão gravar. Então aqui foi realizado esse lançamento. Então vamos consultar o nosso banco para ver se de fato ocorreu esse lançamento. Então eu coloco Caixa Econômica e vou colocar a data atual. Clico em buscar e está aqui a taxa de banco no valor de R$ 5,60 que saiu da nossa conta. Voltando aqui na tela de lançamentos, por exemplo, se você fez uma conciliação, mas colocou a data errada, como que você faz para estornar? Basta selecionar, estornar, e agora vamos tirar esse filtro aqui, data de conciliação, pois ele não está conciliado mais nessa data, e vamos colocar aqui data de lançamento. Então, perceba que esse lançamento dessa taxa, a coluna data de conciliação, ela está vazia. Então, o que ocorreu? Vamos consultar novamente o nosso consulta de lançamentos bancários e clicar em buscar. Veja que esse valor de R$ 5,60 deixou de ser um lançamento e está aqui apenas como lançamento futuro. Então, você pode voltar em lançamentos, selecione o lançamento correto, vem aqui em editar e coloca a data da conciliação correta. Então eu vou colocar a data anterior, do dia 4, essa era a data correta que eu tinha que conciliar. Então eu clico em gravar, voltando aqui em consulta de lançamentos bancários, vou colocar aqui a data anterior também do dia 4 ao dia 5 para a gente visualizar. E clico em buscar. Então ele passou aqui a data de conciliação no dia 4. Então assim que nós realizamos esses lançamentos dessas pequenas taxas ou outros lançamentos que você precise realizar no seu dia a dia, é dessa forma que você deve fazer um estorno de um lançamento bancário. Agora, vamos aprender como fazer uma transferência de um valor de uma conta para uma outra conta. Então, vamos aqui em lançamentos bancários, no botão novo, vamos clicar na opção transferência. Então, eu seleciono um documento, eu vou colocar DC, débito e crédito, e a data de conciliação, ou seja, quando que eu fiz essa transferência. Então, vou colocar dia 5, o tipo é transferência, então eu fiz uma transferência aí de R$ 300. Se eu quiser, eu posso vincular isso a um projeto específico, não é nosso caso. O meio de pagamento, posso colocar um meio de pagamento específico, eu vou colocar aqui depósito em conta. E qual é a conta que saiu esse valor? Então, saiu da conta corrente. E qual é a conta de destino? Então, vai ser para a conta corrente Itaú. Então, eu clico aqui em histórico para colocar qualquer informação. E se você quiser anexar algum documento. Então, terminando esse lançamento, você clica em gravar. Então, perceba que o sistema fez dois lançamentos. O primeiro lançamento de saída, onde saiu R$ 300 da conta Caixa Econômica Federal, e o outro lançamento de entrada de R$ 300 na conta Itaú Unibanco. Então, voltando aqui na tela de consulta, se eu clicar em buscar, veja que nessa minha conta Caixa Econômica Federal saiu R$ 300, porém vamos visualizar agora a conta Itaú. Clique em buscar. Então veja que na data de hoje entrou R$ 300 nessa conta. Então, dessa forma que você deve fazer transferências bancárias. Nessa próxima etapa, vamos aprender a analisar os relatórios de fluxo de caixa previsto e realizado da sua empresa. Também iremos aprender detalhadamente como realizar um agendamento no fluxo de caixa previsto. Através desse agendamento de fluxo de caixa previsto, você pode planejar todas as despesas e receitas de um determinado período de tempo da sua empresa. Agora, vamos aprender a realizar agendamentos no fluxo de caixa previsto da sua empresa e também a analisar melhor os relatórios de fluxo de caixa previsto e fluxo de caixa realizado. Primeiro, vamos ver
Agendamento no fluxo de caixa. Clique no menu Financeiro, Fluxo de caixa, Agendamento. Você deve utilizar o agendamento quando você queira prever despesas ou receitas que irão ocorrer em um determinado período de tempo que você queira analisar. Por exemplo, você sabe que mais ou menos todo mês vem o valor de R$ 500 de conta de água. Então, você já pode prever esse valor durante todo o ano na sua empresa. Então, você faz um agendamento previsto nesse fluxo de caixa. Depois, quando de fato vir o boleto, vir a nota fiscal da prestadora de serviço da companhia de água aí da sua cidade, você vai lançar esse título e você vincula esse título ao agendamento que você já tinha feito. Fazendo o agendamento, você consegue saber em um período de tempo longo quais são os seus custos e as suas receitas que você previu nesse período de tempo. Assim, você terá maior facilidade para se programar em relação aos compromissos que a sua empresa tem e saber quanto que a sua empresa precisa vender ou arrecadar de receitas. Vamos lá então fazer esse primeiro agendamento. Vamos no botão novo. Aqui você vincula qual é o estabelecimento, nesse caso é o Indústria de Esquadrias Brasil. Então eu vou selecionar uma conta. Nesse caso eu vou selecionar a conta água e o departamento. Então eu vou colocar geral. Se eu quiser, eu posso vincular isso a um projeto específico, mas nesse nosso caso é uma despesa geral da nossa empresa, não precisa vincular projeto nenhum. Aqui eu coloco a data do evento, dia 5. O valor, então, é de R$ 500. E aqui o histórico. Vou colocar previsto de despesa com água, esgoto. Aqui em frequência, se esse agendamento vai ocorrer uma única vez, você coloca único. Mas se é uma atividade que sempre vai ocorrer em todos os meses, você pode fazer ele recorrente e colocar a quantidade. Então, nós estamos no mês de agosto, então posso colocar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 5 meses. Então, nos próximos 5 meses do ano de 2016, no intervalo de 30 dias. A cada 30 dias, nos próximos 5 meses, eu vou agendar R$ 500 no meu fluxo de caixa previsto que eu tenho de despesa com conta de água. Então, eu clico em gravar. Então, aqui, eu tenho previsto de despesa com água e esgoto os 5 meses. Mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 e o mês 12. Se nós analisarmos o fluxo de caixa previsto, esses valores estarão ali também. Então vamos dar uma olhada. Vamos lá em financeiro, fluxo de caixa previsto. Vamos colocar o estabelecimento. A data de início eu vou colocar de 1º de agosto até 31 de dezembro do ano de 2016. A periodicidade eu vou colocar mensal. E aqui eu vou marcar a opção Agendamento de fluxo de caixa. E clico em atualizar. Então aqui está o meu fluxo de caixa previsto, levando em consideração apenas agendamento no fluxo de caixa. Então veja que na conta água eu tenho R$ 500 provisionado a cada mês, mês 8, mês 9, 10, 11 e 12. Caso você queira visualizar o seu fluxo de caixa previsto, levando em consideração títulos, a pagar e a receber, basta marcar provisões de adiantamento e também pedido de compra e pedido de venda. Então eu clico em atualizar. Então aqui eu consigo ter uma visão maior desse meu fluxo de caixa previsto e olha aqui, a conta de água está aparecendo R$ 500 em cada mês. Então dessa forma você consegue se programar melhor quanto ao seu fluxo de caixa previsto. Então, no momento que de fato você receber essa conta de água, você deve lançar esse título para que você pague essa companhia. Então você vai lá em financeiro, contas a pagar, títulos. Então vamos colocar aqui no botão novo, vamos lançar esse título que acabamos de receber. Eu vou colocar contas a pagar outros, mas aqui você coloca
o nome da companhia de água da sua cidade. Em documento, eu vou colocar aqui um boleto, colocar o número do boleto que eu recebi e o valor. Por exemplo, eu deixei agendado no meu fluxo de caixa o valor de R$ 500, porém, nesse mês agora de agosto, veio um pouco menos de água, então eu vou lançar o valor exato que eu tenho que pagar. Então, veio R$ 450. Aqui a data de emissão, quando que essa companhia emitiu esse documento para mim, a data que eu estou lançando e quando que vai vencer. Vai vencer aqui no dia 8. Portador, a minha carteira é o portador desse título, e meio de pagamento previsto, coloco aqui o boleto. Então eu coloco aqui conta de água. Aqui na aba fluxo de caixa, vou lançar na conta água 100% desse valor. Porém, se eu lanço esse título de um valor que eu já tinha agendado, eu tenho que vincular esse agendamento a esse título, para que não fique duplicado esse valor do meu fluxo de caixa previsto. Porque senão, no mês de agosto, além de ter esse previsto de R$ 500 que eu agendei, vai ter mais R$ 450, que é esse valor que eu estou recebendo. Então eu devo vincular o agendamento ao título. Como que eu faço isso? Clique no botão agendamento. Então vem aqui no botão vincular agendamento. Vamos selecionar então por uma conta do fluxo de caixa. A conta água, vamos localizar. Então aqui nós temos os agendamentos que nós fizemos. Então eu vou pegar o agendamento previsto aqui do mês de agosto. Seleciono e vou no botão selecionar. Então esse agendamento está vinculado a esse título e agora eu clico em gravar. Pronto, esse título está lançado. Então agora vamos visualizar como ficou o fluxo de caixa previsto. Voltando aqui, vamos dar um atualizar. Então, nós temos aqui o nosso fluxo de caixa previsto para o mês de agosto. Porém, lá na tela de agendamentos, vamos filtrar pela conta água. Clique em localizar. Então perceba que ainda há um saldo nesse agendamento de R$ 50, porque eu agendei R$ 500, mas esse mês a conta de água veio um pouco mais barata, e então ficou esse saldo. Porém, eu não quero mais utilizar esse saldo porque não vai vir outra conta de água no mês de agosto, a próxima vai ser no mês de setembro. Então, para que esses R$ 50 não fique ainda aqui aparecendo no meu fluxo de caixa previsto, no valor de R$ 500, então eu seleciono, venho aqui em eliminar saldo e confirmo. Então, do mês de agosto eu já não tenho mais agendamento, o próximo será o mês de setembro, e quando chegar o mês de setembro eu faço o mesmo procedimento que eu fiz. Então, voltando aqui em fluxo de caixa previsto, clico em atualizar novamente. Perceba que no meu fluxo de caixa previsto, a água ficou agora com o valor de R$ 450, e os próximos meses ficou no valor de 500. Porque eu estou levando em consideração agora aqui título, e de fato eu já lancei esse boleto, esse título da minha companhia de água. Então no próximo mês eu faço o mesmo procedimento, eu lanço o título que eu receber, e caso fique algum saldo, eu elimino o saldo em agendamento do fluxo de caixa. Agora aqui nós já vimos como utilizar agendamentos e vimos como analisar esse relatório de fluxo de caixa. Se você quiser, você pode colocar esse fluxo de caixa em um Excel e preparar alguma planilha ou algum gráfico que você queira. Basta selecionar esse relatório, clique em Ctrl C, abra na sua máquina o Excel e cole com o Ctrl V. Então, aqui você pode trabalhar depois com essas informações e criar alguma planilha específica, criar algum gráfico para apresentar para a diretoria, enfim, você pode fazer aquilo que você desejar. Então, agora que já vimos bastante aqui o fluxo de caixa previsto, vamos ver o fluxo de caixa realizado. Clique em fluxo de caixa realizado. Vamos colocar o estabelecimento.
Então, o fluxo de caixa realizado é aquilo que realmente aconteceu a movimentação financeira na minha empresa, seja de saída ou de entrada de certo valor. Então vamos colocar a data de hoje e vamos ver aqui diariamente e clico em atualizar. Então, hoje de fato entrou na minha empresa R$ 6.084,45 e foi relacionado àquelas contas venda residencial. Vamos analisar agora um período um pouco maior, do dia 1 ao dia 5/8. Clique em atualizar. Então aqui nós vemos aqui outras movimentações que nós tivemos. Por exemplo, aquela taxa que nós movimentamos no dia 4, do valor de R$ 5,60, está aqui na conta tarifas bancárias. Tivemos nos dias anteriores outras movimentações de vendas residencial ou vendas comercial. Então é dessa forma que você vai visualizar o seu fluxo de caixa realizado. Aqui você pode visualizar mensalmente, basta trocar e clicar em atualizar, ou anualmente, basta clicar em atualizar também. Aqui, somente sintéticos, quando você marca somente sintéticos e clica em atualizar, irá aparecer apenas as principais contas, por exemplo, contas de venda e conta de despesas financeiras, mas não vai aparecer as contas analíticas. E aqui você pode também marcar por relatório por departamento. Então, clique em atualizar. Então, nesse caso, aqui está separando por departamento. Nesse caso, eu tive movimentações no departamento administração e no departamento geral. Vou desmarcar aqui somente sintéticos, clicar em atualizar. Então, aqui nós conseguimos visualizar, por exemplo, mensalmente, o que movimentou em cada departamento. Então, a mesma coisa, você pode também clicar no Ctrl C, ir lá no Excel e clicar em Ctrl V para copiar essas informações. Agora que aprendemos a realizar as principais movimentações do módulo financeiro do sistema Factory Smart, vamos aprender a analisar alguns relatórios que o sistema Factory Smart proporciona para a sua empresa, também a utilizar o calendário, onde você pode visualizar durante o dia, ou semana, ou mensal, todos os títulos a pagar e a receber que a sua empresa tem. Também iremos aprender a realizar o encerramento do período, após você já ter conciliado todo um período de tempo. Agora que aprendemos a realizar as principais movimentações no módulo de financeiro, vamos aprender a analisar o calendário. Aqui em financeiro, nós temos a opção calendário. Então, aqui ele mostra de forma analítica ou sintética os títulos a receber e a pagar que você tem para movimentar em cada dia. Então, por exemplo, se você quer saber o que você tem para pagar ou receber de um determinado estabelecimento, você pode marcar vários estabelecimentos que você deseje, ou então você pode ver apenas um estabelecimento específico. Aqui você pode visualizar o dia, a semana útil, ou então uma semana inteira, ou então o mês inteiro. Aqui você pode imprimir, caso você deseja imprimir, ou então exportar essa informação. Então aqui aparece em verde o que eu tenho a receber, seja de título ou de provisões, e em vermelho o que eu tenho a pagar, seja de título ou provisões também. Caso você queira visualizar de uma forma rápida do que se trata isso, basta clicar em cima 2 vezes e o sistema vai abrir a tela com o título a receber. Então aqui o sistema abriu esse título para que eu consiga visualizar os demais detalhes desse título. Então aqui o calendário é uma forma mais simples e sucinta de você visualizar o que você tem a pagar ou receber naquele dia. Outra informação importante também no módulo financeiro é o encerramento do período. Para que funciona o encerramento do período? Após você determinar um período de tempo, normalmente as empresas realizam mensalmente, após você realizar toda a conciliação bancária de todas as contas naquele mês, você realizar todas as baixas
e as informações do seu banco estão iguais às informações do sistema e as informações dos caixas internos que a empresa pode ter estão todas conciliadas no sistema, você deve fazer o encerramento desse período. Ou seja, a partir do momento que você fazer o encerramento, você não poderá mais voltar e conciliar nada no sistema Factory com data retroativa. Então aqui você escolhe qual é o estabelecimento e o período que você deseja encerrar. Então, eu vou encerrar o período de junho. Então, a partir desse momento, eu não vou conseguir mais conciliar nada com a data do mês de junho. Então, clico em gravar. Então, apenas para fazer um teste, vamos fazer uma movimentação com a data de junho. Então, eu clico em banco, lançamento. Então, eu clico no botão novo, vou fazer um lançamento de uma taxa com uma data do dia 5 de junho. Vou fazer uma saída no valor de 5,60. Informo as tarifas bancárias como conta. Vou colocar aqui teste do sistema. E clico no botão gravar assim que eu terminar de preencher todos os campos. Então, o sistema traz essa mensagem: erro lançamento bancário, não é permitido alterar informações já conciliadas. Por quê? Porque eu já encerrei o período de junho, então eu não vou conseguir fazer esse lançamento. Outra informação também é reabrir período. Isso acontece quando você precisar reabrir um período onde você já tinha feito esse encerramento. Então aqui eu seleciono a empresa e marco qual que é o período que eu desejo reabrir. Então, essa funcionalidade de reabrir período, ela deve ser muito bem estudada na sua empresa, se você vai realizar esse tipo de movimentação ou não. É necessário que ao encerrar o período, tenha a certeza que todas as movimentações bancárias foram conciliadas corretamente para que você não tenha necessidade de ficar reabrindo o período. Mas se houver essa necessidade, o sistema tem essa funcionalidade para que você possa utilizar. Agora que já vimos as principais movimentações no sistema, vamos visualizar alguns relatórios. Então, nós temos relatórios aqui em contas a receber, temos relatórios em contas a pagar, temos relatórios de bancos, temos relatórios de fluxo de caixa. Então, em contas a receber, relatórios. Então, vamos ver aqui um follow-up de contas a receber. Então, eu vou colocar com data de vencimento do dia 1 ao dia 31 de agosto. Clique em atualizar. Então, aqui aparece o que eu tenho para receber em cada data de vencimento, no dia 9, no dia 10, no dia 17, quais são os títulos ou provisões que eu tenho a receber em cada dia. Aqui, em contas a pagar, temos muitos outros relatórios também. Então, por exemplo, eu posso ver o age de contas a pagar. Então, clico em atualizar. Então, aqui aparece, nesse age de contas a pagar, o total aqui por fornecedor, o que eu tenho já vencido nos últimos 30 dias, nos últimos 60, 90, 120 ou a mais de 120 dias, e o que eu tenho a vencer nos próximos dias, no dia 30, nos próximos 60, nos próximos 90 ou 120 dias. Então, aqui é uma forma de você saber mais ou menos o quanto que você precisa pagar a cada fornecedor nos próximos dias. Aqui nos relatórios de banco, por exemplo, nós temos o extrato bancário, onde vamos marcar aqui a data de hoje, seleciona a conta desejada, clique em selecionar e atualizar. Então aqui nós vemos todos os lançamentos bancários que realizamos hoje. Então, esse extrato bancário
deve ser conciliado exatamente com o extrato bancário que você tirou lá no site do seu banco. Todas as saídas e entradas e o saldo devem estar exatamente iguais. Ainda aqui em financeiro e fluxo de caixa temos vários relatórios. Então nós temos aqui um fluxo de caixa simples. Vamos tirar o fluxo de caixa simples. Então eu vou colocar a data de vencimento do dia 1 ao dia 31 de agosto. Clico em atualizar. Então, esse relatório mostra de uma forma bem simples o quanto eu tenho previsto no meu fluxo de caixa a pagar ou a receber de acordo com cada conta que eu tenho nesse meu fluxo de caixa. Por exemplo, eu tenho 11.950 para receber de vendas residencial, 8.320 para receber de vendas comercial. Então aqui eu tenho o bloco de pagamentos. E também eu posso separar por empresas. Nesse nosso exemplo, nós temos movimentações apenas nessa primeira empresa. Então, o sistema ele possui vários outros relatórios que vocês podem ficar à vontade. E é interessante que após esse treinamento, você, juntamente com os demais colaboradores da sua empresa, vocês analisem cada relatório para saber onde buscar essa informação no seu dia a dia. Chegamos ao fim a mais um treinamento do sistema Factory Smart. No treinamento de hoje, vimos o módulo financeiro. Aprendemos a como realizar o lançamento de um título a receber ou a pagar. Vimos também como esse título é gerado automaticamente através do recebimento de notas fiscais do seu fornecedor ou então através da emissão de notas fiscais a seus clientes. Vimos detalhadamente como realizar as baixas desses títulos. Aprendemos a trabalhar com provisões, adiantamento e títulos financeiros. Fizemos conciliações bancárias e consultamos as contas correntes da sua empresa. Vimos também como realizar agendamentos no fluxo de caixa e aprender a analisar o fluxo de caixa previsto e realizado da sua empresa. E por final, vimos alguns relatórios e como finalmente você realizar o encerramento do período após você ter conciliado e fechado todo o seu financeiro daquele período. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo de treinamento do sistema Factory Smart. Caso tenha alguma dúvida ou queira falar conosco, entre em contato no telefone que está aqui abaixo. Até a próxima!